eu sou a Luísa e estamos aqui em mais um episódio do Autores na Web. Dessa vez para conversar mais sobre a obra A Coleção Telares História, aprovada no PNLD 2020. Tenho a grande honra de contar aqui com a presença do Cláudio Vicentino e do José Bruno para conversar um pouco mais sobre essa obra e sobre quais a proposta pedagógica da coleção. Então, sejam bem-vindos, Cláudio, Bruno, muito obrigada pela presença. E eu queria começar sobre como a obra foi pensada e como ela foi estruturada. Vocês estavam me contando que vocês se basearam nas perguntas: por que estudar história e por que precisamos saber o que aconteceu para construir essa coleção? Eu queria começar de uma reflexão a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Olá, eu sou o Cláudio Vicentino e é um prazer apresentar essa obra que visa ajudar os professores na escolha do seu material didático. As perguntas sobre as quais baseamos a nossa coleção, o porquê estudar história e por que precisamos saber o que aconteceu no passado, são questionamentos frequentes por parte tanto de alunos quanto dos próprios professores. A coleção ela foi pensada como um instrumento para facilitar a atuação do professor tanto no preparo quanto na execução das suas aulas. E os volumes, eles abordam a história da humanidade de uma maneira cronológica, mas a todo momento questionam a divisão tradicional baseada em marcos históricos eurocêntricos. E isso possibilita discussões instigantes entre alunos e professores. Com certeza. E como que a coleção ela se relaciona com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC? Olá, eu sou José Bruno Vicentino, coautor do Telares, é um prazer também estar aqui. E a obra ela foi estruturada integralmente de acordo com a Base Nacional Comum Curricular dos anos finais do ensino fundamental e aborda desde as competências específicas de história para este segmento até as unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades referentes a cada um dos anos que formam a coleção. Tá, e como que então, quais que são os destaques da coleção, né? Qual que é a proposta do Telares História? Ao contemplar uma visão do mundo e narrativas das populações africanas, ameríndias, antes e durante e depois do contato dos europeus até os dias atuais, faz com que esses tais grupos que foram sujeitos ativos, construtores de sua própria história, possam vir à tona e demonstrar o processo histórico, não como coadjuvantes, mas como ativos, atuantes e personagens fundamentais do processo histórico que nós precisamos conhecer. A mesma lógica de protagonismo é estendida às mulheres, aos trabalhadores, organizações, entidades, que de alguma forma foram tradicionalmente silenciados ou deixados em segundo plano. Temas que não eram contemplados são trazidos à tona, embasados numa historiografia recente e acompanhados de propostas reflexivas e atitudinais. Certo. E aí vocês falaram muito, né, sobre a importância do estudo da história, a relação disso com o presente. Então, como que isso aparece ao longo da coleção? Vocês podem dar alguns exemplos de como esse recurso, né, aparece ao longo dos livros? Claro. A ligação entre o passado e o presente é um eixo norteador da coleção. Pretendemos demonstrar aos alunos como acontecimentos e processos históricos que ocorreram interferem e refletem no tempo em que vivem. O estudo de história é estimulado ao relacionar os temas com o conhecimento prévio e as experiências de vida dos estudantes. Assim, visamos desconstruir o entendimento errôneo de que a história é uma disciplina composta por uma série de datas e nomes que devem ser decorados. A relação presente-passado incentiva os alunos a vivenciar a história e atuar em sua comunidade, pensando na solução de problemas locais. Tal reflexão é estendida para questões e desafios nacionais e mundiais, sempre que possível. Nesse sentido, priorizamos o protagonismo dos estudantes baseados em uma formação cidadã, que valoriza o respeito da diversidade, a empatia, o trabalho em grupo e o uso do diálogo para a solução de problemas. Que inclusive é um tema bem recorrente na BNCC, né? Sempre preparar o aluno para a resolução do problema, né? E além do material impresso, quais que são os materiais digitais que a coleção oferece, tanto para os alunos quanto para os professores? Então, além do material impresso, composto pelo livro do aluno, o manual do professor, a coleção Telares História possui uma grande diversidade de conteúdos digitais,
que ampliam e complementam o trabalho em sala. Certo, e dá para ver até aqui, né, no manual do professor, né, que esse é o Exato. manual U, tem a indicação do material digital. Perfeito, exatamente. Ó, muito legal. E como, além disso, né, como que a coleção é estruturada? Como que ela foi organizada? A coleção está dividida em 4 volumes, correspondente aos anos finais do ensino fundamental. E cada volume contém 4 unidades, facilitando assim a forma de escolha do professor, né, pela melhor forma de administrar suas aulas. No início temos uma introdução, né, em todos os volumes, que faz o elo entre o que já foi estudado no ano anterior, e conceitos, temas trabalhados, e o que será estudado no decorrer daquele ano. Temos a abertura de unidade, com uma imagem que relaciona o conteúdo, amparada por perguntas que ajudam na contextualização do que vai ser estudado nos capítulos, e aí seguem os capítulos da unidade. Cada capítulo tem uma abertura, que é com uma imagem, e questões para identificar os conhecimentos prévios dos alunos sobre o assunto que vai ser estudado. E ainda tem mais a localização do onde e do quando como vocês percebem nessa imagem. É uma linha do tempo e um globo terrestre. E em seguida temos o texto do capítulo, numa linguagem clara, adequado à faixa etária dos alunos, e uma complexidade em progressão condizente com a estrutura da divisão dos anos finais do ensino fundamental. Tudo apoiado em recursos diversos como imagens, mapas, tabelas, gráficos, ilustrações, infográficos, entre outros. No final, nós temos de cada capítulo mapeando os saberes, que está no final do capítulo, e é um resumo dividido em atenção a esses itens e por quê. Essa seção mostra aos alunos os principais itens estudados e o porquê são importantes para nós hoje. Ela facilita a sistematização do que foi aprendido e permite aos estudantes a retomada dos temas ao longo do ano, sempre que tiverem dúvidas. Certamente é uma seção que vai servir para o professor balizar e construir as suas avaliações. Outra seção que está presente em todos os capítulos é a seção Trabalhando com Documentos. Ela aproxima o aluno com o trabalho do historiador, estimula a reflexão sobre a ampla diversidade de fontes históricas, como textos historiográficos, literários, jornalísticos, letras de música, obras de arte, objetos, charges, tirinhas, mapas, gráficos, tabelas, seguido de questões que partem da identificação mais simples até a análise mais completa da produção e de conteúdos pelos alunos. Ou seja, sugere para os alunos também uma produção, né, de conteúdo. E a coleção também possui uma diversidade de infográficos. Eles permitem explorar junto aos alunos importantes temas e conceitos, sempre relacionando presente e passado. E no final de cada unidade temos lá o Lendo Imagem, que um exemplo que nós temos aí do 9º ano, que apresenta a análise de uma charge que satiriza a falta de privacidade nessa nossa era da internet. A seção propõe que os alunos façam o mesmo com a outra charge, cuja temática trata da questão ambiental. Ambos são assuntos extremamente atuais e importantes para serem discutidos em sala de aula. Ao explicitar o passo a passo no trabalho com a charge 1, procuramos estimular que os estudantes observem, compreendam e, em seguida, apliquem os procedimentos e habilidades necessárias para realizar a análise na charge 2. Dessa forma, pretendemos incentivar que os alunos se apropriem e utilizem os objetos de conhecimentos assimilados de maneira autônoma. Então, o aluno também ele acaba em contato com diversos tipos de documentos, diversos tipos de leituras, né? Exatamente. Não só a leitura do texto, não só a leitura da história, mas também a leitura das imagens, das charges, dos infográficos. Perfeito. Perfeito. Como a seção Vivendo no Tempo, em que aqui apresentamos a de Palmares, né, a busca pelo aluno em colocar ele naquele processo histórico, como está colocado aqui também da Revolução Francesa, no 8º ano, que mostra um infográfico sobre os acontecimentos no 14 de julho de 1789, que marca o início da Revolução, a derrubada da Bastilha.
A partir da ilustração e das informações dadas, os alunos são convidados a produzir um relato como se estivessem vivenciando aquele episódio histórico. Na segunda questão, é estabelecido um elo entre o passado e o presente, aproveitando a temática para abordar as manifestações que ocorrem atualmente. Então, consegue até usar esses recursos e esses episódios históricos para até exercitar a empatia dos alunos, né? Esse exercício de se colocar num momento diferente, numa situação diferente. Exato. Perceba que dessa maneira você trabalha o passado, mostrando que esse passado ele tem uma importância vital para aquilo que existe hoje. É um meio de ajudar na reflexão, de se pensar o momento que esse aluno está vivendo. O passado só importa na medida que interessa a esse presente. Outra sessão que ocorre nos livros chama-se projetos. Integração entre o estudado e o assunto atual. Geralmente são 2 projetos organizados de forma semestral para cada volume da coleção, estimulando o debate e a prática cidadãs realizados em grupos. Cada projeto é subdividido em apresentação, no início do semestre, e uma conclusão para o final do semestre, com passo a passo a ser executado por todo o grupo de alunos, e a participação do professor também. No final, algumas atividades que servem de gatilho na conexão passado e o presente a partir dos temas propostos. Bom, e como de costume, o manual do professor, que está dividido numa parte geral, que é comum a todos os volumes, e uma parte específica, que traz orientações relacionadas apenas ao volume a que se refere. A grande mudança do PNLD 2020 é a apresentação da parte específica no manual em forma de U, que segue a orientação determinada pelo Ministério da Educação. Assim, página por página, toda a apresentação, ou toda a orientação necessária daquela página é apontado com passo a passo ao professor. Bom, em resumo, o Telares História é uma obra completa, atraente, centrada na BNCC, com orientações detalhadas para possibilitar o melhor trabalho dos professores junto aos seus alunos e no dia a dia de se trabalhar em sala de aula. Procura valorizar a formação cidadã, que é indispensável para o nosso tempo, entrelaçando o ensino de história com a prática da cidadania. E deixamos também uma observação importante: professores, estamos à disposição para que entrem em contato e qualquer coisa poderemos aí orientar e trazer mais observações sobre essa coleção. Claro, então deu para perceber que é uma coleção muito completa, né, e muito diversa na sua estrutura e que ajuda o aluno realmente a entender o presente a partir da história e do que aconteceu no passado, né, e a questionar tudo isso. Eu queria agradecer, Cláudio, Bruno, pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada por acompanhar com a gente mais um episódio. E fique de olho que teremos outros episódios do Autores na Web para conhecer outras coleções da editora. Obrigada!